Oi, gente! Estamos ao vivo agora para a gente começar o nosso papo de quinta. Voltou. Não sei se eu vou conseguir as quintas, mas eu sei que tem gente que pede sempre, né? E então quando der eu vou fazer, tá bom? Sara Generoso. Ah, eu conheço esse nome, eu lembro desse nome. Tudo bem com você? Acho que eu te conheço, Sara. O nome não me é estranho. O Júlio César Teixeira. A nossa convidada já entrou. Já já eu chamo você, Márcia. Gente, o Papo de Quinta surgiu para a gente bater papo, né? E eu convido vocês aqui, a quem quiser participar ou só assistir, porque é um tema bem interessante, né? Pansexualidade, o que será, né? Hoje eu conversei com a minha cabeleireira, a Júlia Graziella, e eu falei, ela falou assim, eu não faço a menor ideia. Outras pessoas mandaram inbox, eu fiz uma divulgação, né, no Instagram, nos contatos do meu WhatsApp, e recebi alguns inbox, assim, da galera perguntando. O que é? O que será? O que é? Eu falei, olha, gente, eu não sei, eu desconfio que seja, mas esse negócio de ficar vendo na internet, eu prefiro ir na fonte, né, de quem realmente entende ou de quem realmente vive a pansexualidade, para dizer o que é, como é, né? Os sabores, os dissabores, se tiver, enfim. Então vai ser um papo. Então quem quiser participar, perguntando, entrando, ou escrevendo aqui, ou pedindo para entrar, tá? A gente a gente abre para vocês, tá bom? Então vamos lá. Esses assuntos interessantes, adoro. Vamos chamar a nossa convidada. Oi para todos. Vem, Márcia. Deixa eu chamar você. Deixa eu chamar você. Vamos ver. Foi. Oi, Foi. consegues me Tudo ouvir? bem por aí, moça? Sim, consigo também, tudo bem por aqui. Oi, Luguta! Luguta tá aqui. Ai, que bom a live, que a gente vai encontrando pessoas, né, que a gente não vê, encontrando virtualmente, a gente não vê faz tanto tempo, né? Que legal. Ó, o Kleber Bernardo, que é fã do Papo de Quinta, tá entrando. Que maravilha. Então tá Sim, que bom. bom. Eu quero ver se estou com boa luz, não é? Porque aqui está a começar a escurecer. Mas depois eu ligo a tu. Acho que vou ligar já a luz, espera aí. Ligue, é. Aqui eu tô com o holofote bem aqui em cima de mim. É que eu uso holofote no programa, aí coloquei um holofote enorme aqui. Oi, Loguta, querido, tudo bem, cara? Tô louca pra ver vocês tocando de novo. Em breve, se Deus quiser. Agora que os eventos voltaram, né? Manda pra mim no meu direct a sua Ok. agenda, onde é que você estiver por aqui, por Taubaté, Caçapava, pra eu te ver, tá bom? Dançar um pouco. Bom, gente, hoje o papo é pansexualidade com a Márcia Rocha. Bom, gente, é o seguinte, eu quero que vocês me ajudem, caso o som esteja ruim, caso a conexão caia, caso a internet fique lenta, né? Dê aí o feedback pra gente, né? Pra gente poder saber. Bom, então vamos lá conversar. Márcia, prazer em estar aqui. A nossa live ano passado, eu acho. Não sei que quando a gente fez. Foi o ano passado, acho que foi, sim, acho que foi em novembro. Que aí você me convidou para falar de Tantra, né? Que eu Uhum. sou uma admiradora e uma cliente do Tantra, consumidora, mais defensora do que consumidora. Eu não tenho consumido muito ultimamente. Tô fora dos cursos, né? Dos workshops e tal, mas eu sou uma defensora porque mudou muito a minha vida. E você é psicoterapeuta tântrica, né? Sim, sim, eu sou psicoterapeuta tântrica e eu sou coach de relacionamentos e de sexualidade. E tudo o que eu aprendi foi com a vida e, obviamente, com o Devani Shock e com a Satya Kali e com o Anselmo, Sim. do Satya Kali Tantra Brasil e com o Devani Shock da Monam da Morfose. Sim.
Isso. Não tem como não falar de tanto. E olha que eu sou bem pequenininha nisso, né? Se não falar do Nishok, né? Que é Sim, o é inevitável. fundador da Comuna Metamorfose. Quem tiver curiosidade, entra lá, Instituto Metamorfose, onde formou aí excelentes terapeutas do Brasil, aí, Sim. levando uma vertente do Tantra, uma vertente mais para o caminho do amor, como ele fala, né? Para o caminho É, do coração, né? é Mas exatamente a isso. ideia é você aqui. Gente, esse Sim, sotaque diferente aí da Márcia é porque ela é portuguesa. mas eu posso falar português do Brasil, mas eu prefiro falar português de Portugal quando se trata de falar Não coisa sobre precisa, mim. fala o seu português, mas fala um pouco devagar, né? Porque vocês portugueses falam Devagar. muito rápido. Tem que falar Fala, devagar, tá bom? mas um pouco devagar, né? Porque essa Uhum. comédia é um assunto polêmico. Você ficar falando rápido, nossa senhora, então não vai. Bom, gente, é o seguinte, eu não vou conseguir dar, assim, dizer o nome de cada um que está entrando, né? Por conta do papo ser dinâmico, mas quem tiver dúvidas aí, coloca um Um oi, né? Começa a escreve escrever aí, tá aí. bom? Sim, Escreve aí. Você também tem acesso, ô Márcia, ao que as pessoas vão escrevendo também, não tem? sim, sim. Então, se eu comer bola, eu costumo comer bola. Se eu comer bola, você, você me ajuda, tá bom? Sim, claro. Então tá. Antes de mais, obrigada pelo Vamos convite. então, se apresente então. Quem és tu? Sim, sim, antes de mais, obrigada pelo convite. Eu acho que também este tema de conversa surgiu até no nosso live, Na nossa porque live. sim, quando eu te convidei, depois expliquei a questão da orientação sexual e da identidade e tudo mais, e depois eu expliquei que era pansexual, e depois tu ficaste assim muito curiosa com isso. Acho que é extremamente. Márcia, segura um pouquinho. Pera aí que o João, Sim. meu marido, tá vendo a live. Tá, o barulho tá alto lá, tá dando um retorno aqui. Pera aí. Lindo, baixa o som, por favor. Se não dá um retorno, eu fico confusa. Sim, vamos lá. Pera aí. Uhum. Pera aí. Eu adoro estes momentos assim. Pronto. Hã? Adoro estes momentos. Legal. O make-off, o natural é o mais legal, né? Claro. É isso aí. Pronto, como eu estava a Conte, dizer, conte, conte, conte. surge essa ideia, não é? E pronto, eu percebi que ficaste curiosa com essa questão. Então, Fiquei. queres que eu comece pelo quê? Pela parte mais científica ou pela minha parte mais pessoal? Eu quero menos currículo e quero mais a sua história, mais você, né? Na live que Sim, a gente fez ano passado, você disse que você é pansexual. Eu falei, eita, o que é isso, né? Mas não cabia a gente enveredar por esse lado porque saía do foco da nossa live, sim, que era o sim, Tantra, né? E aí ficou o sim, convite para a gente poder fazer a live. Enfim, hoje você está no México, inclusive, né? sim, Você sim, está no sim, México, sim, né? Você sim. está morando aí agora? Não, não, vim passar uma Não. temporada. Ah, que ótimo. E aí, quando você Sim. falou que você era pansexual, eu falei, caraca, o que será isso? E eu nem quis procurar na internet. Eu quis a fonte, quis saber a sua Oh. experiência. Então, assim, o que é uma pessoa pansexual? Olha, da mesma maneira que tu tens muita curiosidade, outras pessoas também têm muita curiosidade. E eu creio que o termo pansexual é um dos termos das orientações sexuais mais procurados no Google. É mesmo? Sim, sim, ou seja, as Ai, pessoas já sabem o que é orientação sexual homossexualidade e também já sabem o que é orientação sexual bissexualidade e também já sabem o que é orientação sexual heterossexualidade. Então, depois destas três, não é, surgiu um termo, que é a pansexualidade, mas, no entanto, este termo não é um termo novo e não é moda. É uma coisa que existe há muito tempo não é um termo quê? não é uma moda. Não é uma moda. É um termo que existe há muito tempo, desde a época do Sigmund Freud, para tu veres. Entretanto, o que é que Desde a época do acontece? quê? Tá Do picotando aqui. Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Ah, ok, do Freud, tá. É que Sim, você fala toda certinho, mas fala Freud. Freud. Sigmund Ah, Freud.
É o nome do senhor. Ah, tá. Sim. É. E a questão é que surge esta ideia, este conceito pansexual, porque muitas figuras públicas começaram a assumir a sua pansexualidade. Não sei se conheces alguém que seja pansexual ou que se admite pansexual. Não? Declaradamente não conheço. Não? Mesmo? De certeza? Declaradamente não. Talvez eu desconfie, né? Mas assim, não. Mas também vou desconfiar de uma coisa que nem eu mesma sei o que é, né? Então, por isso que eu Sim. tô te Uma, perguntando. uma das pessoas famosas assim que é pansexual é a Miley Cyrus. Não Não sabes quem é conheço? Miley Cyrus? Ok, tá bem. Não. Pronto, ok. Ela É tinha a famosa Kay? ela fazia parte de um programa de televisão da Disney, do canal da Disney. Chamava-se Ana Montana. Ah, ok. Tá, pelo personagem sim, é ela então. Tá. Por exemplo. Mas o que que é? Calma! Ó, na minha visão é assim. Na minha visão eu fui pela analogia. Hétero, bi, tri, bissexual, gosta dos dois sexos, tri, poli, pan. Eu imaginei se é pan, gosta de Trista. todos os sexos, de todos os gêneros, gosta de pessoas em geral, é isso? Nunca ouvi nunca ouvi tri. O que é isso, tri? Nunca ouvi esse género. Estou Ah, só. Não, eu fui pela não. analogia, assim, se bi Sim. gosta dos dois sexos. A Então eu bissexualidade, fui sim. subindo. Tri, poli, pan 5, 5 mais. Então, assim, gosta de todos os estilos. Homem, mulher, mulher com homem, homem que tem pênis, mulher que tem pênis, homem que tem vagina, mulher. Lá, entendeu? Eu fui imaginando assim. Ou Sim, seja, eu imaginei que fosse uma pessoa que é a favor do amor, que escolhe sim, o ser humano, a pessoa em sim. si. Sei lá, Exato. é isso? Sim, é exatamente isso. Ou seja, normalmente as pessoas que são pansexuais, elas têm tendência por qualquer tipo de género ou qualquer tipo de sexo ou qualquer tipo de identidade ou expressão sexual. Então, nós não distinguimos os géneros das pessoas e não é a nossa atração sexual não é pelo género da pessoa, é pela qualidade da pessoa. Como é que a pessoa Hum, é, qual é a personalidade da pessoa, como ela te faz sentir. É por aí a nossa atração sexual, não é pelo género, ou seja, pelo género ou pelo sexo, não é? Porque género é uma coisa, sexo é outra. O sexo é o teu sexo biológico, aquilo que és atribuída à tua nascença, o teu fenótipo, não é? Quando tu nasces, tens uma vagina ou tens um pênis, ou então tens os intersexos, não é? Existem pessoas intersexo. Elas existem, é preciso falar sobre elas. E depois temos os géneros, é a maneira como nos expressamos perante a sociedade. Eu sou do género feminino, tu és do género feminino. Mas tu também te identificas com o teu sexo identitário, certo? Então tu és uma mulher certo. cisgênero. Esse é o termo que se utiliza. Um homem cisgênero é o homem que se identifica com o sexo que lhe foi atribuído à nascença e com a sua expressão de género. Ou seja, com aquilo que nós estamos normativamente habituados, ou seja, e habituadas, aquilo que é tradicional de se ver. Ok? E o Entendi. termo pan é um prefixo que significa tudo, significa vários. Antes de existirem os Jogos Olímpicos, existiam os Jogos Panhelénicos na Grécia. E, entretanto, com o termo, como se internacionalizou e tudo mais, altera-se o termo pan para Jogos Olímpicos, ok? Os Jogos Panhelénicos são vários jogos. Então significa tudo, todo um conjunto, tudo. Agora, existem pessoas que gostam de Entendi. brincar e dizem assim, brincam e dizem assim, então não gostas de árvores e de animais também? Quem gostava Não, de árvores e animais era o Serguei, né? Lembra do Serguei? não lembro, Sabe não. quem é? Não sei quem é. Serguei é um cara, um cantor, roqueiro, Uhum, na época da Janis Joplin. Ele chegou a ok. namorar a Janis Joplin. E Uh, ele se identificava, eu não sei o nome, mas ele dizia que gostava de homens e mulheres, plantas e animais.
E ele era um cara Ok. assim, maluco. Eu acho que ele é até vivo hoje, não sei. Depois você procura ser gay. A- a- E ele um dia foi pego transando com uma melancia. É uma patologia, estamos a rir sobre isso, Sei mas lá, é uma né? coisa Não séria. dá para dizer, não dá para dizer que ele não come fruta, né? A questão é que é patológico, isso é patológico. A pansexualidade e as orientações sexuais que aqui falei, não são, nada disso é patológico, não é? Não somos pessoas doentes. E isso também é muito importante para as pessoas que normalmente têm esta tendência a achar que as terapias de conversão de orientação são muito boas, as terapias de conversão são muito más. Porque tu não podes exigir a alguém que deixe de ser pansexual. Ou tu não podes exigir a alguém que deixe de ser bissexual, assim como não podes exigir a alguém que seja que deixe de ser homossexual, e como não podes, obviamente, exigir a alguém que deixe de ser heterossexual. Então, as terapias de conversão, elas têm que ser terminadas, acabadas totalmente. Isso não pode existir. Isso é patético. Isso é uma coisa tipo abominável. Pronto, e como te dizia, é isso, ou seja, a pansexualidade tem a ver com tu gostares e teres uma sensação de atração por vários géneros e várias pessoas. É E exatamente isso. quando foi que você, peraí, antes de fazer essa pergunta, você disse que queria falar uma coisa que era importante falar do intersexual. É isso que você falou, né? Sim, portanto, O que é? eu estava a falar sobre identidade de género, ok? Sexo é diferente de Ah, género. Sexo é aquilo que é-te atribuído sim, é aquilo que tu tens biologicamente. E depois é assim, quando temos isso. também a entender outra coisa. Quando se fala em sexo biológico, não se fala apenas em um pênis e uma vagina, ok? Fala-se em hormonas, fala-se em cromossomas, fala-se de muitas coisas. Só que a maior parte das pessoas no mundo, no dia a dia, acha que tu apenas és homem ou apenas és mulher porque tens um pipi e um popó. Pronto. Mas não, não é assim. A identidade sexual, ela fala sobre muitas coisas que não estão à vista. E as pessoas têm que entender isso. Pronto. Isto é a identidade sexual, tem a ver com o sexo biológico. Ok? Continuando com a identidade sexual. Tens o género, que é a maneira como tu te expressas para com a sociedade e como a sociedade te vê. Né? Tem a ver com as Certo. expressões no teu dia a dia, na maneira como te vestes, os teus trejeitos, enfim. E depois tu tens a orientação. A orientação é a maneira como tu aquilo que te atrai. O que é que te atrai, não é? Temos que dividir bem isto. Isto tem que ficar bem assente para as pessoas perceberem o que é a pansexualidade. Porque existem muitas pessoas que têm a tendência em falar poli, em falar tri, como tu fizeste ainda agora. Um, dois, três, quatro, cinco, e então isto tem a ver com orientação sexual. Não, 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 não. Não tem não. Tem a Nada a ver, ver. tem a ver com não saber. Simplesmente, não é? Não saber sobre o assunto. Um, e perdi-me agora. Era para dizer o quê? Espera aí. Qual era a pergunta? Sim. Eu tinha perguntado sobre, que você falou de intersexual. Você Sim. falou se tem. Exato. É, Então, as pessoas intersexuais são as pessoas que não se pode definir como mulher ou homem cis, não é? Tradicional. Faz sentido o que eu te estou a dizer? peraí, o intersexual é uma pessoa que não se define Não nem é que não mulher se nem define. homem? Exatamente, ou seja, tipo, é um intersexo. Estamos a falar de sexo, estamos a falar de coisas biológicas. Imagina, aqui tens um pipi, e aqui tens um popó, e aqui tens uma pessoa intersexo. A sexualidade é um espectro muito grande, ok? É maior que a quantidade de cores do arco-íris. E é isso que as pessoas têm que entender. E as pessoas têm que entender também que se existem pessoas que têm diferentes. Nós temos diferentes caráteres, diferentes personalidades, somos distintos e distintas de cada um e de cada uma. Então as pessoas têm que entender isso. E a geração Z e a geração dos millennials, eles têm muito esta facilidade em perceber aquilo que eu estou a falar contigo. Para eles é muito básico, porque a questão é que as pessoas querem ter liberdade. E quando se cria termos como pansexualidade, dá-lhes muito mais liberdade para fazerem parte do espectro. Que coisa tão chata ser azul só e ser cor-de-rosa apenas.
para mim. Agora, se calhar para ti, não, para ti tu só queres cor-de-rosa. E está tudo bem. A questão é que estamos a falar sobre conceitos que não são novos, mas, no entanto, podem ser novos para a tua bolha, ou para a bolha do teu marido, ou para a bolha da tua prima, ou para a bolha da minha mãe. Da minha mãe não, porque para ela está tudo ok e já sabe sobre o assunto, não é? Porque tem alguém em casa que é assim. Mas as pessoas querem se identificar da maneira que quiserem e querem ter a liberdade para isso. Agora, não podemos dizer que isto não são questões científicas e sociológicas. São, sim. Está comprovado cientificamente. É uma ciência que está sempre em estudo e é melhor aceitar do que não aceitar, porque se a gente não aceitar, Por falar menos em problemas. aceitar, Sim. por falar em aceitar, como foi que você se identificou pansexual e como foi o processo da aceitação? Você passou por esse processo de, ai meu Deus, não quero ser, e agora, sociedade, não sei o que Não, é isso? nada disso. Não, foi Não. tranquilo, como foi? Como é que foi para ti perceberes que era heterossexual, que eras heterossexual? Normal, tipo, eu já nasci assim, não entrei em conflito em nenhum momento. Ai, meu Deus, será que eu gosto de mulher? Será que eu gosto de homem? Não, simplesmente a coisa fluiu. Com você também, desde criança. Exatamente. Então, não é realmente uma escolha, né? Eu não acho mesmo que Aí você vai me corrigir se eu usar a palavra errada, até, tá? Eu vou dizer assim. Sim. Sim. A gente nasce o que a gente é e o gênero a gente escolhe o que a gente se identifica melhor. É isso? Então você não escolheu, você simplesmente nasceu pansexual. Exatamente. Mas aí você só depois se identificou, teorizou, né? Trouxe essa palavra para a condição que você é. Exatamente, porque depois ou seja, tu até mesmo como heterossexual, tu vais aprendendo, ou seja, vais começar começas a teorizar, não é? E começas a perceber o conceito. Porque quando és criança, tu és uma tela em branco, não é? E os conceitos e os significados, eles só surgem depois. Sim. É igual. É igual. Porque a teoria, ela surge meio que para justificar a prática, né? Claro, obviamente. Sim. E outra coisa muito interessante, talvez a pergunta não seja essa, sabes? Eu acho que a pergunta seja como é que tu te relacionas com a sociedade? Isso, boa. Como é? Tranquilo? Então, às vezes é um bocado complicado, mas da mesma maneira que eu tenho os meus momentos, também consigo aprender com eles e mais. Como é que eu ia te explicar isto? Inicialmente eu achava que era bissexual, ok? E eu não conhecia o termo pansexualidade. Então, quando eu estava no colegial, ou seja, no liceu, eu já tinha noção de quem é que era gay, dos meus amigos ou das pessoas que estavam comigo. Porque isto é uma coisa muito rara, mas eu já tinha noção quem é que era o quê, e mais tarde, claro, vinha confirmar que essas pessoas o eram, porque depois acabaram por se oficializar, alguns deles e saírem do armário. Eu nunca precisei de sair do armário porque eu sempre me senti assim, ou seja, eu lembro-me que eu às vezes tinha namoricos, não é? Namorados, e eu sempre disse, eu também gosto de raparigas, sempre disse, e por isso eu também acabei por sofrer um bocado de bullying no colegial, porque as pessoas achavam que eu era tipo um alien. E sempre fui muito feminina e sempre fui muito comunicativa e muito expressiva, mas eu sentia muito que às vezes olhavam assim de lado e faziam, e muitos dos comentários que fizeram e das histórias que inventaram sobre mim tinham muito a ver com o meu avô. Tinha muito a ver com o quê? E então, isso foi o início, ou melhor, o primeiro contacto que eu tive com as maldades que a sociedade poderia fazer contra mim, não é? E diz-me. A conexão aqui caiu quando você falou assim, isso tinha muito a ver com o quê? Aí eu não ouvi. Espera, e o que é que eu disse antes disso? Então, picotou. Você falou assim, aí que eu vi que isso tinha muito a ver com...
Aí, Não me lembro o que é que eu com disse quem? anteriormente. Com que? Não me Não, lembro, não estou a não perceber agora a ficou. expressão. Tá bom. Mas o que eu queria dizer é que durante o colegial eu sofria de bullying e quando eu percebo, nesse momento que eu estou a sofrer bullying, porque simplesmente eu sou uma pessoa muito mente aberta, desde sempre, é nesse momento que eu percebo o contacto ou seja, é nesse momento que eu tenho contacto com a sociedade e com os perigos que a sociedade tem e com aquilo que a sociedade pode fazer contra mim, já no colegial. E então acho que é muito importante, desde muito cedo, educar as crianças a perceberem esta questão das orientações sexuais para que não sejam másinhas umas com as outras. E para que depois, obviamente, esta questão do bullying não exista tão presente, não exista, não esteja tão presente. Quer dizer, é muito importante. Se eu soubesse isto antes, se eu tivesse conhecimento de causa antes, e se os meus colegas também, eles já tinham normalizado a situação e estava tudo ok e eu não iria sofrer bullying. Talvez em relação a este assunto. Não sei se faz. Entendi. Você falou que a sua mãe super de boa, tal. Como que foi? Aí você falou assim, preciso ensinar as crianças, tal, não sei o quê, né? Como que a sua mãe lidou na sua infância? Ela teve uma relação aberta de explicar para você a sexualidade ou era tabu? Não, nunca foi tabu, mas também nunca foi uma explicação. Os meus pais são Tá. pessoas super progressistas, ainda que agora o meu pai esteja numa fase menos progressista e que a minha mãe, pronto, nós já tem uma determinada idade, então parece que às vezes para ali o conhecimento, mas de qualquer das É. maneiras sempre foram pais extremamente. Acho que a sexualidade para eles nunca foi um problema. A minha mãe é mais. Tem questões menos. Talvez porque tenha vivido numa bolha de mulher cis tradicionalista, mas em comparação com certas mães, a minha mãe não é nada tradicionalista, nada. Então, para eles, para ele e para ela, acho que foi super tranquilo e nunca tivemos conversas negativas sobre. E a sexualidade nunca foi posta em casa, mas também nunca foi educada, nunca foi apresentada, nunca me educaram sobre isso. Mas como eu desde muito cedo sempre dançava dança jazz, balé, contemporâneo, moderno, a questão do corpo nunca foi um problema lá em casa. Inclusive, a nudez em casa nunca foi um problema. Então, isso faz parte da educação sexual. E isso é sexualidade, né? Isso é Eu tenho um sexualidade. filho mais novo, tenho dois filhos, né? Um de 13 e um de 11. E eu lembro que eu sempre fiquei muito à vontade em casa. Então, tipo, chegava em casa, a primeira coisa que eu queria tirar era o sapato, o sutiã, a roupa, eu queria ficar pelada. E eu ficava antes de tomar banho, tal, na cama, tal, relaxando um pouco, e o Davi chegava naquela hora, o mais novo, muito mais livre, ele tem uma liberdade nele, sabe? E ele tirava a roupa também. E ficava lá nós dois pelados. E aí, ai, mamãe, que delícia ficar pelado. É, meu filho, muito gostoso. E o mais velho, nem a camisa ele tirava, não gostava, né? Então, para você ver, o lance de a sexualidade realmente não tem nada a ver com sexo, tem a ver com como que você lida com esses pequenos prazeres, porque é um prazer tirar o sapato, é um prazer tirar o sutiã, é um prazer, né? E isso é tântrico, né? É Sim, altamente tântrico, esses mini prazeres que a gente vai tolindo, porque, imagina, ficar pelado, e o meu ex-marido não entendia, ele falava, mas que prazer que vocês têm em ficar pelado, eu falo, meu, vem aqui ficar, e você vai descobrir como é que é, sim, e não vou exatamente. fazer nada simplesmente Sim, para ficar em liberdade, né? E aí é isso, trabalhando essa liberdade do corpo, né? Então, sim. e eu começo a trabalhar, não forço o outro, se o Ariel não quer tirar roupa, não quer ficar pelado, beleza, mas também não vou tolir o Davi para poder ele ficar tranquilo também. E aí, trabalhando isso desde criança, é uma forma de deixar a pessoa externar a sua sexualidade livremente, né? Exatamente. Que também não tem nada a ver se ele é hétero, se ele é bi, se ele é pan, simplesmente viver os prazeres do próprio corpo, né? De ficar ali parado sozinho, né? Exatamente, É bem exatamente. interessante mesmo. Sim, porque o tabu da genitália é muito perigoso. E o tabu do corpo É, é muito perigoso. Então é fundamental que as pessoas também comecem a habituar a se verem nuas, porque há outra coisa muito importante também, é que a genitália ela é muito distinta de pessoa para pessoa.
E isto é muito interessante. Eu no outro dia estava a ver uma série e Sex Education e uma das personagens estava a falar sobre a genitália dela, sobre a vulva dela e a terapeuta estava a explicar o que era, os lábios, lá, 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 lá. E depois ela decide começar a fazer cupcakes, ou seja, bolinhos de diferentes vulvas. Porque Porque ela acha super interessante que todas as vulvas são distintas e diferentes umas das outras. E então há pessoas que, até mesmo neste tipo de situações, consideram que as vaginas, as vulvas delas são feias ou têm algum problema porque têm um lábio maior que o outro. Há homens que acham que têm um pênis ou que têm os tintins, um maior que o outro, então é uma coisa muito feia e têm vergonha. Nós somos todos distintos e distintas. Então é fundamental começar a normalizar isso e perceber que nós somos quadros diferentes uns dos outros e todos Isso, com muito valor. exato. É isso mesmo. É, quando você falou assim, que a pansexualidade é que gosta de vários tipos de sexo ou vários tipos de gêneros. Vamos pensar em pessoas e atrações. Não vamos Vários, pensar em. isso. A questão é que você usou a palavra vários. E aí a minha pergunta é o seguinte: os vários, eles se definem em quantidades ao mesmo tempo ou em variedade? O pan, por exemplo, a fidelidade, ela está ligada à pansexualidade ou ao caráter? Será que eu Não tem, soube perguntar direito? a pergunta não tem nada a ver com nada. E É, vou acho que eu não soube me Não, expressar. Então, não. você falou vários, eu entendi assim, pode ser vários ao mesmo tempo? Não no ato sexual, porque no ato sexual, se você gosta Espera, de swing, tá estamos a tudo bem. falar. Não tô querendo saber, não Estamos a tô falar querendo saber disso. de relações ou estamos a falar de orientações? Não estou a perceber. Hã? Claro que Não estou a ouvi. perceber. Eu estou a perceber a tua pergunta, mas a tua pergunta é extremamente errónea. E vou-te explicar porquê. Eu não gosto que as pessoas digam assim, não há perguntas erradas. Há perguntas erradas. Sim, porque estamos Sim, até porque a gente não tá, eu não entendo, então, com certeza, às vezes até eu entender, eu vou formular perguntas erradas Sim, mesmo. Tudo bem, exatamente. me corrija. Então, porquê? Porque existem temas que não têm nada a ver com... Ou seja, a fidelidade não tem nada a ver com a tua orientação sexual. Então seria, então quer dizer que os homens heteros têm tendência a não serem monogâmicos, ou seja, têm tendência a atrair as mulheres. É isso que estamos a querer dizer? Não, não é? Não. Não tem nada a ver. Então significa que as mulheres heterossexuais têm tendência a atrair mais os maridos. É isso que estamos a querer falar? Não. Obviamente que a pansexualidade não tem nada a ver com tu seres mais ou menos fiel. O que é que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Isso vai em cada pessoa, não é? No caráter de cada um e de cada uma, ou na Sim, tendência que no tiver, não caráter, é? perfeito. Exato. Ou seja, quando se Sim, fala em orientações sexuais, não se está a falar de relações, não é? perfeito. Tá. Então, se O que eu eu quero sou é que você não se sinta magoada, ofendida por alguma pergunta que eu fizer, que como eu te disse, como é um assunto muito novo para mim, eu nem quis ir na internet, quis saber de você, então entenda que não é uma intenção te deixar Sim, claro. constrangida ou ofender, tá? E por Não, favor, me não. corrija mesmo. Eu estou-te a explicar isto porquê? Porque realmente a pergunta não tem nexo. E realmente a pergunta está a Tá, utilizar dois temas que não têm nada a ver uma coisa com a outra. A tá. infidelidade não tem nada a ver com a tua orientação sexual. Tu traz o teu marido várias vezes porque és heterossexual? Essa seria a pergunta, percebes? Não, não tem nada a ver. E Sim, quando se fala em vários, fala-se obviamente em vários tipos de pessoas. Não se fala de em. vários tipos. Exatamente, não se fala em várias pessoas. Mas se eu sou pansexual e agora imagina que eu sou poliamorosa, sim, claro, posso ter vários tipos de parceiros e de parceiras. Mas não tem nada a ver com a minha Sim, orientação sexual. sim, perfeito. Sim. Entendi. Opa, mudou aqui. Muito bom. E, e o que mais você tem a dizer sobre isso? O quê? O que é que eu quero dizer mais sobre isso? O que mais você tem a dizer sobre isso? Eu acho que é muito importante as pessoas perceberem que a sexualidade é fluida e ela não tem períodos. Ou seja, tu hoje nasces, por exemplo, heterossexual, certo? Mas imagina que tu tens uma tendência para a bissexualidade ou para a biamorosidade. Ou seja, quando se fala em sexualidade, fala-se em vários assuntos. E quando se utiliza o termo
final, não é? Sexualidade podemos trocar por amorosidade. Porque nem todas as pessoas têm que se sentir no dever, simplesmente porque são, por exemplo, heterossexuais ou bissexuais ou pansexuais, de ter relações sexuais com as pessoas e com os tipos de pessoas que se sentem atraídas. Existem pessoas que não têm relações sexuais, que têm relações amorosas. E aí também podes ter um mix. E podes ter imagina, durante uma parte da tua vida, durante 10, 15 anos, só amorosidade, e depois, uma vez, a relação sexual. Ou podes ter a tua vida muito mais, sei lá, imagina, dos teus 16 aos teus 20 anos, tens muito ativo e muito ativa, e depois passas a ser amoroso ou amorosa. Sim. Sim. E você falou uma coisa no início da live que me chamou muita atenção, que você disse que a pansexualidade não é o sexo em si, são as pessoas, tudo que a pessoa é, né? Tudo que a pessoa representa. Que no fundo, é o que todo mundo devia olhar, né? Para a pessoa em si, para a alma da pessoa, né? Pelo que ela tem de bom, pelas qualidades, até pelos defeitos também, que a gente julga ser defeito, né? Mas a relação verdadeira é esta, né? Olhar por aquilo que a pessoa tem, não porque ela tem uma bunda bonita, ou porque ela tem isso, aquilo, corpão, bonitão, mas o que fica de verdade, e o que se sustenta mesmo a relação é o ser humano em si, né? Sim. Tem razão, tanto é que no final, quando a pessoa casa, né? Geralmente as pessoas com muitos anos de casado não transam mais que nem coelho como antes, né? Porque não é o sexo, é uma parceria, uma amizade, é a amorosidade que você falou, que é o que fica, na verdade. O sexo, ele às vezes, né? Quantas pessoas aí estão casadas há muitos anos e sexo não é nada perto de tudo que eles construíram juntos, né? O ideal, de facto, é manejar esses sentimentos e essas necessidades. Porque existem relações monogâmicas que, por vezes, precisam de abrir. E existem, por vezes, relações poliamorosas que, por vezes, precisam de se tornar monogâmicas durante um período ou para sempre. Mas isso também parte muito dos agentes e das agentes que estão nesse relacionamento. Né? E existem relações monogâmicas de imensos anos que precisam terminar e passar para a friend zone, para a zona amigável. Assim como existem relações que terminaram, que são mais que bem-vindas para recomeçar. Como casamentos que terminaram e pessoas que voltaram a casar, por exemplo. Ou seja, não há que ter vergonha destas divergências e destas diferenças, porque a vida, ela não é linear. E as pessoas não são lineares, ninguém é linear. Não é? É isso. E eu conheço um casal que ela tinha uma tendência bem forte com mulher, né? E ela gostava de uma mulher específica. E ela casada e tal. E ela meio que combinou com o marido de ter essa relação com essa moça. E ele aceitou. E aí, eles fizeram uma homenagem ali e ela não gostou. E ela sentiu ciúmes da menina. Ela não ficou incomodada pelo marido. Ela não gostou da menina ficar com o marido. E aí, eles entenderam. Ela falou, olha, eu quero continuar com você, não quero terminar com você, mas eu tô afim da fulana e quero namorar ela. E ficou namorando ela, mas não deixou o marido mais brincar. Passou um tempo, e ele aceitou, tal. Passou um tempo, ela viu que ela só queria, sei lá. Aí ela viu que não era o sexo, era o amor pela menina. Aí ela terminou com a menina e ficou com o cara e não aceitaram mais abrir a relação. E cai naquilo que... E hoje eles estão bem. Então, assim, eu começo a ver esses relacionamentos, abre, fecha, põe um, põe outro, não põe... E aí eu começo a ver que relacionamentos assim que vão se experimentando, não dá uma receita, não dá para saber, mas assim, eu vejo que para eles funcionaram, deu certo, né? Isso. Aconteceu também uma outra vez que eu conheço uma moça que ela ama o marido, mas ela não consegue ser fiel. Ela é leal,
Uhum. E aí eu parei para pensar a diferença de lealdade para fidelidade. E ela falou, cara, é o seguinte, eu tenho tesão por outros caras, e se a gente falar que é casado ou casada com homem e com mulher, falar que não tem tesão por outro, tá mentindo, Uhum. porque a gente tem mesmo, né? A questão é o que você vai fazer com isso, Claro, mediante exatamente. aquilo que você combinou no relacionamento, né? Enfim, mediante aquela lealdade. E ela falou, olha, eu gosto, eu amo, tal, tem 2 filhas, mas eu preciso de outros caras. Ele falou, então tá bom, então todo domingo ela sai e vai ter as relações dela e volta. E aí eu falei, caraca, como assim, né? E aí ele falou, olha, foi o que salvou. Mas Mas lá assim, está. eu conversando com as pessoas, eu fui abrindo minha mente, sabe? Sim, Porque eu comecei a ver a verdade na relação. É uma sim, relação verdadeira, porque ela não tá traindo ele, é com consentimento, existe uma lealdade, porque ele sabe da verdade, e ela só exatamente. quer ir lá, transar, matar a vontade dela em fazer, enfim. O que ela E ela quiser. volta para casa domingo, depois do meio-dia, porque ela sai cedinho, faz o que tem de fazer, volta. E ele falou assim: olha, depois que eu liberei, digamos assim, a minha mulher com essas coisas, eu sou muito mais feliz, ela é muito mais mulher na cama, ela é muito. Nós todos somos muito mais felizes porque ela é livre. Sim. E assim, olha, a gente está falando isso para um montão de gente. Tem gente que vai concordar, que não vai concordar. Sim, Aí claro. cada um é cada um, né? O papo é para isso Sim, mesmo, para poder só provocar. Mas obviamente. tudo isso para dizer que o mais importante é a pessoa estar em comum acordo. Sim, Que exato. aí não O fere ninguém. consentimento. A palavra O consentimento é muito consentimento. importante nos É, relacionamentos, seja qual o tipo de relacionamento. seja qual for. Exatamente. Eu sou poliamorosa e sempre que tenho relações com alguém ou começo a ter alguma abertura com alguém, quando eu digo abertura, ou seja, intimidade com, a primeira coisa que eu ponho na mesa é isso. Deixo bem claro, porque existe ainda muito uma grande tendência para a maior parte dos homens. Como eu sou muito feminina, normalmente eles esperam que eu seja monogâmica e passiva. E, e não, Normalmente espera que você seja o quê? Eu não vou ouvir. monogâmica e passiva. Passiva. Tá. Sim, e não, não, peço Não. desculpa, não. Mas isso não significa que em determinados momentos da minha vida, dependendo também do caráter e da personalidade da outra pessoa com quem está a privar comigo, que eu não saiba adaptar-me, ou que eu não queira adaptar-me, ou que eu não possa ser outra personagem ou outra identidade, não é? Porque existe muito esta expressão de que os homens são ativos e que as mulheres são passivas, não é? Mas a gente sabe perfeitamente que em quatro paredes as coisas não são assim. E quem fala em Não são passividade, nada assim. exatamente, e quem fala em passividade ou o contrário, não fala só em questões do ato sexual e do exercício sexual. Fala também, por exemplo, no discurso. Fala também, por exemplo, num diálogo. Fala também, por exemplo, numa atividade comum, como por exemplo, olha, vamos ali vamos fazer um jogging ou fazer uma caminhada. Ou seja, a maior parte dos homens que se atraem por mim normalmente são homens que têm muito esta expressão dominante. Porque como eu sou petite, não é? Pequenininha, fofinha, existe uma tendência, e isto tem a ver também com um comportamento aprendido, Sim. porque nós de facto fazemos parte de uma sociedade e aprendemos comportamentos, e então depois isso também cria tendências de atração sexual. Não estou a dizer que altera a orientação sexual da pessoa, mas existem muitos homens que têm muito essa tendência de se aproximarem de mim e depois quando se apercebem que eu sou um bocadinho mais independente do que aquilo que eles estavam à espera, afastam-se. Sim, e então esta questão do consentimento, para eles, é muito subjetiva. Ou seja, porque é o consentimento deles, é aquilo que lhes apetece a eles, não é? Mas eu não tenho poder de palavra, então como eu não tenho poder de palavra, para eles, quando eu falo, eles sentem intimidados e afastam-se. Porque não querem conflito, nem confronto. Querem que eu calo e Entendi. aceite, não é? Então assim não existe consentimento, obviamente, não é? Mas pronto. Olha, alguém disse aqui qualquer coisa. O Kleber Bernardes diz: no casamento, o sexo, o principal fator para se manter o casamento
por muito tempo, na sua opinião? Não percebi a pergunta. Ah, desculpa, comi bola, ó. Sim, percebi a pergunta, mas acho que, como dissemos ainda há pouco, existem vários tipos de relações, vários tipos de regras, vários tipos de imposições ou não, e cada um está no seu jogo e faz aquilo que quiser e escolhe aquilo que quiser. Portanto, acho que o sexo não é primordial no casamento. Há vários tipos de casamentos porque existem vários tipos de pessoas e vários tipos de relações. É, Sim. é isso mesmo. E quem mais disse o E quê? você, acho que te pergunta só, né, Márcia? Hum, Ô, Márcia, você como coach de relacionamento, você atende pessoas que se identificam pansexuais também, por sim, conta da sua, não é por conta da de. sua Acho, postura? acho que não é por ter, não é por ter a minha orientação sexual, eu acho que simplesmente porque como expresso isso nos meus lives e expresso isso também no meu trabalho de que defendo uma autodefinição de sexual, né? Uma autodefinição de género, uma autodefinição de identidade sexual, acho que as pessoas quando leem isso percebem logo o que é que eu quero dizer, então são mais que bem-vindas. Que sou especializada em questões LGBT? Sim, sou especializada em questões LGBT. Por causa da minha orientação sexual? Creio que sim, claro, porque também leio mais sobre, estudo mais sobre, não é? Sim. É, e elas se sentem à vontade para compartilhar coisas que de repente só você pode entender, né? Sim, claro. É, Creio. e nessas pessoas que você atende, elas chegam, elas se mostram a maioria bem resolvidas como você, que desde sempre se entendeu assim, ou é uma construção? Como é? Normalmente, as pessoas que eu atendo não tratamos sobre questões de orientação sexual, tratamos sobre questões das relações que essas pessoas têm. Ou seja, o discurso de como é que foi não se trata sobre isso. Porque isso também a uma história, a uma memória que não é necessária. Ok? Isso não interessa aqui. Porque nós sabemos perfeitamente que as pessoas LGBT têm muito mais um, contacto com as maldades da sociedade relativamente à sexualidade. Então, a gente já sabe que isso é assim. Então isso não se traz à mesa. Não é importante. Ou melhor, é importante para a pessoa como ser, como indivíduo, obviamente. Mas Ah, não então é você não trabalha as questões da pessoa para com a sociedade, mas questões dela para com ela mesma. É exato. isso que você Sim, trabalha. exatamente. Sim, Tá. sim, sim. Porque é muito importante ah, que as pessoas percebam que a problemática está em nós, não é? E que quando alguém, por exemplo, te trata mal ou algo assim, tu tens todo o livre-arbítrio de sair e ir embora. Não é? Então eu trabalho isso, ou seja, como é que este bullying, como é que esta negatividade que o outro traz para ti, como é que tu podes resolver isso? E como é que tu não entras em conflito com? Agora, há outra coisa também muito importante. Quando as pessoas estão irritadas, eu digo-lhes, tens mesmo de te sentir irritada. Porque tens razão em estar irritada. Porque a sociedade é uma grande merda, digo-te já. E sim, nós que somos LGBT sofremos muito mais do que as pessoas heterossexuais. Nós, que somos mulheres, sofremos muito mais do que os homens heterossexuais, por exemplo, ou cisgênero, ou que seja. Nós, mulheres, em comparação até mesmo com os homossexuais, não é? Homens, sofremos muito mais preconceito. Então, eu ponho isso muito bem assente e digo, sim, senhor, tens toda a razão. E sim, senhora, tens toda a razão em estar fodida e irritada. Agora vamos resolver isso. E vamos fazer com que tu sejas um agente e uma agente para mudar também o outro e a outra. Como obrigação ou não, isso já parte da pessoa, não é? Porque isto é tipo, Entendi. é uma espécie de lançar uma ideia para criar espaços de fala, para criar momentos de controvérsia e questões que depois, mais tarde, passam a ser mais aceitáveis. Porque elas só têm que ser aceites, não é? A gente só tem que ser aceite. E quando há alguém mais conservador, mesmo que seja homossexual, ou que seja heterossexual, ou que seja lá o que for, mais conservador, o meu objetivo é, de facto, criar mais agentes de mudança. E quando digo agentes, são pessoas, Entendi. não é? Sim. E essas Sim. pessoas são os meus clientes, ou os meus interagentes. Ou seja, quando vêm até mim é quase como se fosse uma escola. Estás a ver?
como professora, dou uma matéria e, obviamente, né, que especifico tudo mais, as análises e tudo mais, e também o trabalho que faço como coach é outra coisa, né? Eu não estou a educar ninguém, mas, no entanto, se eu tiver a possibilidade de lhes mostrar novas ideias, novos conceitos, claro que o vou fazer. Entendi. Sim. Muito bom. Tem mais alguma coisa para falar desse assunto? Eu Estamos chegando ao acho, fim. eu acho que não, mas deixa-me só ver aqui uma coisa que alguém disse assim. Sim. É o corno feliz. Nossa, coitado do cara. Portanto, estes dois homens que acabaram de escrever isto, acabaram de ter uma atitude extremamente interessante. Porquê? E eu digo interessante porque isto chama-se masculinidade tóxica sem consciência. Masculinidade tóxica Sem consciência. sem consciência. Exatamente. Ou seja, nossa, coitado do cara. Coitado porquê? Se é uma escolha do cara com a mulher dele. Não é coitado nenhum. E também acho que não é coitado, exatamente, porque se Pronto. existiu uma lealdade, existiu um comum acordo, não tem ser coitado. Não tem muita mulher que aceita apanhar do marido? Não tem muita mulher que sabe que ele trai ela e ela aceita? Então, assim, se ela tá ali junto e aceita, não vai depor, não vai nada, existe alguma coisa que faz ela ficar com ele. Né? Sim, Então, assim, mas também não dá para ter dó, porque ela gosta de repente. Tati, tenho Né? que Então, te. Desculpa, mas vou ter que discordar contigo em relação a esse assunto e acho que o exemplo, pode, não tem problema nenhum, e pode acho que o exemplo não é o melhor exemplo. A mulher que sofre de violência doméstica, ela apanha do marido e a maior parte das vezes, quando as pessoas dizem ela não sai do relacionamento porque ela gosta, é extremamente machista dizer uma coisa dessas. As pessoas que são abusadas, seja sexualmente, seja, enfim, de qualquer tipo de situação, quando estás em um estado de violência e quando és vítima de algo, existem determinados processos muito complicados e muitas questões surgem que levam-te a não conseguir sair dali, ok? Portanto, não é que a pessoa goste, é que a pessoa não tem capacidade para. Se existe poder de escolha, existe, mas quando tu estás num estado traumático, tu não consegues racionalizar perfeitamente. Portanto, por isso é que tenho que discordar contigo. Depois, acho que é um exemplo erróneo, porquê? Porque quando ele diz, nossa, coitado do cara, coitado, então ele está a querer dizer que o rapaz é coitado, o homem é coitado e a mulher é uma grande puta, javardona. É isso que ele está a querer dizer. Pronto. Ou seja, Sim. esta, esta questão binária de diabo e anjo, Deus e diabo, os céus e o inferno, isto é muito tradicionalista e muito comum. Ou seja, é voltar a esta questão de homem, mulher, azul, cor-de-rosa, ok? Então, é fundamental e será muito mais saudável quando começarmos a ter determinado tipo de argumentos, determinado tipo de conversas, percebemos que o mundo não é binário, ok? E então, é por isso que é muito importante entender esta nossa coitado do cara. O que ele está a querer dizer, mais uma vez eu volto a repetir, é se ele é coitado, ela é puta. Então isto é horrível, ter este tipo de pensamento, porque isto é muito antigo, este tipo de pensamento. E é um pensamento que foi imposto pela religião e que vai muito mais profundo que apenas um achismo de alguém, ok? Então, por isso é que eu tive que só chamar a atenção e fazer esta ligação com o comentário que ele fez. Depois o Joel é meu amigo, nós temos grandes conversas juntos e às vezes quase que andamos à porrada. O Joel é muito macho, tem mesmo uma atitude macho, conhece perfeitamente esta pessoa. E quando ele utiliza este termo, é o corno feliz, é muito tipicamente português. É uma expressão masculina, ele tem uma expressão masculina muito tipicamente portuguesa, muito tradicionalista. Por isso é que ela às vezes anda assim a bater com a cabeça nas paredes e não consegue ter determinado tipo de relações amorosas. Porque se mantém nessa expressão de homem macho português. E depois utiliza estes termos, não é? Obviamente, porque ele tem liberdade e tem claro, espaço para utilizar. É o corno feliz. Pois é, novamente, corno feliz. Feliz.
É, e é isso que importa, né? E eu acho muito bacana essa, quando tem discordância, quando tem. Porque, cara, é isso, né? É, o meu programa Vida é assim, não sei se você conhece, ele aborda assuntos assim, diferentes, polêmicos, provocativos. Quantas entrevistas eu já fiz que eu entrei pensando de um jeito e saí de outro? Falei, nossa, eu preciso melhorar minha compreensão, nossa, eu preciso e aquilo vai reverberando na minha cabeça. Ou até a troca também. Entrevistados falando uma coisa e no final falou, nossa, eu vim para ser entrevistado e no fim aprendi mais. E é esse o grande barato da vida, né? Claro. A gente se colocar numa posição de que está aprendendo, de que sim, eu posso mudar de ideia, de que sim, está tudo bem se hoje eu penso uma coisa, amanhã eu penso outra, desde que esteja conforme a nossa verdade, né? Então, quando você falou assim, você é muito educado, e você falou assim, desculpa, eu tenho que discordar, eu vejo que nós não temos que pedir desculpa quando a gente discorda, porque tá tudo bem, é a sua opinião, é a minha, e vai saber quem tá certo, né? E mesmo que o outro esteja certo ou não, é isso, a gente vai aprendendo, vai evoluindo, né? E eu Sim. não vejo problema nenhum em lidar com as diferenças políticas, religiosas, é, sexuais, ó, tá tudo bem. O meu filho mais novo, para encerrar, né, para poder a gente não perder a live, meu filho mais novo, a gente estava falando de sexualidade, porque eu expliquei, cheguei nos dois e falei, olha, senta aqui, eu vou explicar para vocês o que é pênis, o que é vagina, o que é útero, por que tem menstruação, fui falando dentro da compreensão deles, né, claro. E aí, passou um tempo, ele falou assim, mamãe, se eu for gay, você me expulsa de casa? Porque o papai me expulsa. Eu falei, meu filho, lógico que não. O que importa é você ter um caráter, ser um homem de valores. Se você é gay, se você... O que adianta você ser hétero e bater na esposa, trair a esposa, ou ser fofoqueiro, caloteiro, invejoso, né? Sei lá. Eu vejo que o importante é o valor moral. E aí ele falou, mas eu não sou, viu, mamãe? Eu falei, filho, não é isso, né? Então, assim, tudo isso para dizer que quando a gente lida com a sexualidade de uma forma verdadeira, de uma forma natural, e não é dar o direito, o outro já tem o direito, eu não dou nada, né? Mas é cada um exercer mesmo a sua própria liberdade. E esse programa que eu faço, essa live é para isso, cada um pensa e fala, e seja o que for. E pagar o preço, né, Márcia? Porque a gente paga o preço por ser que a gente é. Não é que você paga um preço alto por ser pansexual, o outro paga o preço alto por ser gay, não é isso. A gente paga o preço por ser quem a gente é, independente do que, não é? Sim, exatamente. E queria te dizer também que eu não tenho filhos, não quero ter filhos, e sofro muito por isso, porque algumas pessoas têm sempre, mas não queres ter isso, é uma fase, não queres ter isso, é uma fase. É, Mas eu também tenho o direito de um dia poder vir a mudar a minha opinião, obviamente. A questão é que, isso. exato, e isso é muito importante. Depois também queria dizer o É, seguinte: um dia, se eu tiver filhos, e se não tiver, é. tenho sobrinhos, obviamente, e sobrinhas, mas um dia que essa conversa possa surgir, eu irei dizer sim, é muito importante se tu és gay, é muito importante se tu és homossexual. Porque dizer que não é importante é desvalorizar. E temos que dizer que é importante. Temos que cambiar, ou seja, mudar essa tendência em dizer não, não importa. Claro que importa, obviamente que importa. Porque o nosso corpo é político. E se o nosso corpo é político, nós temos um poder político nesta sociedade. E dizer que somos homossexuais e que somos pansexuais e dizemos que somos o que somos é extremamente importante. Eu também acho, extremamente importante. Tem gente que fala assim, ah, você devia parar de postar as coisas que você posta e tal. Eu falo, cara, você vai perder. Eu falo, meu, eu não tô aqui pra... Eu sou o que eu sou. Então, quem quiser gostar de mim pela minha história, não gosta do meu cabelo, mas ou procure outras coisas que você gosta. Ah, vou deixar de ser sua amiga porque você é Bolsonaro. Vou deixar de ser seu amigo porque você é petista. Cara, isso é um detalhezinho perto de Sim, tudo que a gente representa, né? Eu tenho amigos incríveis
que eu sempre falo dele, meu compadre, ele é totalmente opositor à minha posição política e eu amo ele de paixão e eu vou desconsiderar uma pessoa por uma posição, por uma forma e todo o resto, né? Então, assim, eu vou deixar de ser quem eu sou, de defender aquilo que eu acredito, que amanhã eu posso mudar de ideia também, tá tudo bem? Para poder não me indispor com fulano, para poder o que os outros vão pensar, eu já passei dessa fase. E aí, o lance de pagar o preço é isso, eu sou isso. Então, se você não quer vir no meu programa, não quer me dar entrevista para dar minha posição política, aí é uma coisa sua, mas eu não vou perder possibilidades, amizades por conta de uma coisa, eu prefiro ficar com o histórico, né? E é, e é isso. E não poder se expressar, Márcia, eu já tive num casamento de 13 anos onde eu não podia ser quem era eu. Eu nem sabia mais quem eu era, né? Não sabia. Então, quando eu comecei a estudar o Tantra, inclusive, que aí eu me reconectei comigo, aí eu fui lembrar quem era a Tatiana de verdade, e aí o Tantra faz um puff, assim, né? Você não consegue mais voltar a ser o que você era, né? Eu Sim. não podia fazer um monte de coisa, porque imagina o que vão falar na igreja, o que vão falar não sei o que, foda-se o que vão falar, né? Mas a liberdade de se expressar, de se comunicar, de ser você, olha, não tem preço. Tem um É valor verdade. inestimável, né? Concordo plenamente, sim, sim, sim. Olha, obrigada por teres-me convidado. Acho que tivemos um discurso extremamente saudável e acho que é isto. E informativo, Extremamente. obviamente. Então agora É. diz-me, o que é uma pansexual? O que eu entendi que é? É. É o vivo amor, né? A pansexualidade eu entendi que é isso. Você gosta das pessoas. Se elas têm pênis, vagina, peito, fez cirurgia, transexual, para você não importa. Pelo que eu Exatamente. entendi, você está mais ligada em conhecer o ser humano, a alma, né? O Sim, espírito que habita naquele corpo, porque não somos um corpo, somos um espírito que temos um corpo, né? sim. E eu entendi que é isso. E assim, eu fui assessora de eventos por 10 anos e eu descobri que a classe LGBT não tinha oportunidade muito para fazer os casamentos, porque os fornecedores aqui não queriam fazer, por questões religiosas, por N questões, eu também não vou julgar, porque cada um tem o seu, né? Então, eu Mas comecei a sabes, fazer sim, casamento, mas discriminar é um crime já, pela Constituição, não é? Então temos já é que. um crime, É, e aí assim, eu fico pensando, e aí foi uma grande surpresa quando essas pessoas me procuraram e falaram: você é uma das poucas assessoras que faz casamento. Para mim foi uma grande surpresa, né? Mas também, assim, eu ligava para o fornecedor e falava: ó, fica à vontade para negar, mas é um casamento gay, se aceita, não aceita? Eu queria não julgar. Mas, enfim, tanto é que eu descobri uma noivinha, ela veio contar no programa que ela se descobriu lésbica aos 36 anos. E foi uma história linda. Até um padre ligou e falou: Tati, eu tenho uma observação para fazer pela sua entrevista. Falei: puta que pariu, um padre vai falar milhões de coisas. Ele elogiou a postura da menina, porque ele falou que estava dentro da verdade dela. Então, olha que padre incrível ele que sim. falou, né, essas coisas. E eu até passei para ela esse recado. Mas, Eu queria só fazer aqui uma ressalva. Uma das pessoas com quem eu tive um relacionamento amoroso é o Julian, que está aqui, e também se descobriu transexual por volta dos 30 anos e fez a transição por volta dos 30 anos. é, Julian, estás aí? Não sei se está. Eu acho que estava, ainda agora. Deixa eu ver. E é uma das pessoas que eu tenho mais amor, de facto. E tivemos um relacionamento lindo, 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 lindo. E um dia, quem sabe, a gente ainda casa. é isso. E viva o amor, né? E o meu lema como cerimonialista era viva o amor. Então, assim, tá fazendo bem, tá feliz, tem valores morais, está contribuindo para com a vida alheia, para com a sua própria vida. É isso, Sim. né? O gênero, ou se é azul, se é amarelo, se é isso, pouco importa, né? O que importa é a pessoa. Muito bom. Gostei Sim. da sua live, da sua postura. E é muito legal aconteceu essas não é discórdia, é essas diferenças de opinião para mostrar que a vida é assim, né? E que a gente Ai, que pode giro. aprender com o diferente, A vida né? é assim. Diz-me só uma coisa: o Brasil já está a abrir para as sessões de Tantra, ou seja, já podemos fazer
Já podemos ir a workshops de Tantra? O pessoal está a fazer. Sim, o Choque já está abrindo um curso já para. Ok, Já está normal já. ok. Creio eu que com aquele. Bom, eu estou ao vivo, né? Então vamos dizer que creio eu com alguns cuidados, né? Vamos dizer assim. Creio eu que estão respeitando Sim, as medidas, os sim, protocolos, sim. aquelas coisas, né? Sim, que a gente sabe. Mas pelo que eu vejo, sim, eu tô louca para voltar para lá também. Sim, também. Sim, sim. É isso. Tá bem, Então obrigada. tá, gente. Muito obrigada Sim, por terem assistido. Obrigada a você, Márcia. Estou à sim, disposição. Se quiser também bater um outro papo, um outro claro. assunto, outra coisa, pode me chamar, que é sempre bom. Boa sorte para Obrigada. você no seu trabalho, viu? E eu Sim. convido aqui vocês, para quem quiser conhecer o programa Vida é Assim, Spotify, Facebook, YouTube, Instagram, assuntos diferentes. Agora estamos com uma temporada de mulheres interessantes e agora vai sábado no programa uma bruxa. Adoro também. É, Sim, é muito legal. sim. Tá bem legal essa temporada. Então tá Obrigada bom. também. Beijo, Sim. viu, Márcia? Tchau, Gratidão. beijinhos. Tchau. Beijo, gente. Tchau, até.